Constituição golpeada. 1988, 2018. É desta Constituição que esse livro fala. A Constituição que foi golpeada pelo golpe parlamentar, jurídico, midiático, que aconteceu no Brasil em 2016. Mas é isso. Por que eu estou com esse livro e falando de política? Porque hoje a nossa dialogadora é um ser político, sim, de militância política. Ela é advogada de direitos humanos e sociais. Ela é professora do curso de Serviço Social da Faculdade Cearense. É mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Ceará e é membro do Colegiado Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Daí o tema democracia e golpe, um dos temas do nosso diálogo com a minha amiga Marti Silva. Tá aqui ela. Tudo bem, Marti? Tudo bem. Eita, que bonito. E ela me trouxe, olha que ideia linda, ela me trouxe todos os objetos que vão pautar, que vão ensejando o diálogo de hoje, trouxe os objetos dentro de uma panela, é isso? Uma panela de barro. Uma panela de barro? É uma panela comum, né? Não é uma panela qualquer. É uma panela que tem história, tem raízes. E poderia ser o primeiro objeto? Esse é o primeiro objeto. O próprio recipiente? É o primeiro objeto que contém todos os demais. Uhum. E você pautaria que tema a partir do fato de estarmos aqui com uma panela de barro? As raízes nordestinas, africanas, negras, a casa da minha avó, a minha modéstia condição de cozinheira. Então, a panela ela tem todo esse significado. E tem também na nossa condição de história nordestina de matar a fome, né? Que alimento é alimento. E essa panela, a panela de barro, ela não é alimento só do corpo, é alimento da memória. Nossa memória, nossos ancestrais faziam e cozinhavam a panela de barro. E tem um cheiro, tem um cheiro afetivo. Na cozinha da minha avó era o fogão a lenha com a panela de barro. E fazer comida é um ato de amor. Fazer comida é um ato de amor. E eu quero lhe dizer, essa panela ela é real, ela vai no meu fogão, eu cozinho nela, às vezes, algumas especiarias. Um cunzá, assim, do Cariri, aquele cheio de especiarias, pé de porco, ficou uma delícia. Muito. Não é uma comida qualquer que se faz numa panela dessa, né? E tem que ser um ritual. E que comida que você me trouxe para dialogar? A primeira comida... O primeiro ingrediente da comida. O primeiro grande alimento, essa aqui. E tem a ver, então, com o livro que eu me servi para apresentá-la. A Constituição Golpeada, 1988-1918. E a Constituição é exatamente essa Constituição. A própria Constituição. É a própria que foi golpeada. Então, eu gostaria que você falasse. Nossa, que você juntasse essas duas. Que você juntasse essas duas. Essas duas coisas. Aí dentro foi um acidente de percurso da própria estante. Porque Você veja bem uma coisa. A carteirinha não foi de propósito. Mas tem um título. De datilografia. Olha aqui, tem um título também. Francisca Marti da Silva. Tem um título eleitor, então tem tudo a ver. Título de eleitor. Olha, não foi de propósito. Constituição. Eu estava na estante, eu peguei. Constituição de 88 e o livro sobre o golpe que a Constituição sofreu em 2018. Esse é um tema, então. Esse é um tema. Porque a Constituição Federal, veja bem, quando nós temos que pensar na nossa condição atual, sempre de onde nós viemos, né? Então, eu acho que 1988 é uma data histórica de onde nós viemos na contemporaneidade do Brasil, como nós nos constituímos como país democrático, de direito, com, pela primeira vez na nossa história, a instituição de garantias nunca antes vista na história brasileira, como a garantia de direitos para mulheres, pessoas com deficiência, negros, população indígena, crianças e adolescentes. Eu costumo dizer que a Constituição de 1988 teve pelo menos 7 filhos. Esses que eu já lhe falei, mas população LGBT, porque embora a Constituição originalmente não tenha tratado dessa população, mas em decorrência dela, os direitos e o reconhecimento de cidadania às pessoas, à população LGBTQI+,
foi assegurado. Então, é o nosso livro, eu não digo sagrado, porque o sagrado tem uma outra dimensão, mas é o nosso livro de cidadania. E houve, então, um golpe desta Constituição? Essa Constituição foi golpeada totalmente vilipendiada, violentada, largada, jogada à lama. E o nosso papel de quem tem algum compromisso, algum cuidado com a democracia, com a cidadania, com os direitos, é de cuidar dessa bichinha aí, dessa coisinha. E por que 18 e não 16? Porque 18 foi o marco da edição desse livro, é um livro de artigos, e os autores dos artigos foram analisando todo o processo de violação da Constituição até 2018, porque é claro que o golpe foi em 2016, né? Uhum. Foi em 2016, mas várias emendas constitucionais, que até hoje tudo é PEC. E essas PECs todas são sobre as nossas cabeças. E sobre a cabeça frontal da Constituição Federal de 1988, que foi um momento riquíssimo. Foi um momento de ebulição. Você veja que Brasília era um cenário de pessoas de todos os estados. Eu mesma, na minha juventude, caminhei por Brasília nessa feitura da Constituição, defendendo alguns direitos, né? Vários direitos. E tinha caravanas. E muitos desses direitos começaram a ser vilipendiados e tolhidos a partir do impeachment. A partir do impeachment da o próprio presidente impeachment, Dilma. a própria cassação, né? Porque o impeachment é um outro processo. A própria cassação da presidenta Dilma já foi uma violação à Constituição. E é por isso que nós, os democratas, temos esse livro como o grande norte, né? O nosso grande timoneiro, a nossa bússola. E quem golpeou a Constituição? Segundo este livro e segundo você. Se ela foi golpeada, por quem? Quais instituições? Ela foi golpeada por um conjunto de atores políticos e, lamentavelmente, instituições, né? Por isso é um golpe de Estado. Entre os quais? Pelo Congresso Nacional, pelo Ministério Público, que silenciou, pelo Poder Judiciário. STF. O STF, que não só silenciou, mas confabulou também, né? Se juntou ao... Foi conivente. Foi conivente, foi um conluio, na verdade, pela mídia, pela grande mídia comercial que fez propaganda política, empresarial, que fez propaganda política no sentido de criar um convencimento de que havia um crime de responsabilidade da presidenta Dilma, a criar um convencimento de que a política é um campo ruim de atuação e de atenção das pessoas comuns, criar um convencimento de que houve crime, prática criminosa por parte do ex-presidente Lula, quando não houve. Então, a mídia ela criou todo o repertório. E tudo em função de quê? Favorecer o mercado, favorecer os rentistas, favorecer o mercado, os ricos, os rentistas, que os ricos sejam mais ricos ainda? A apropriação dos direitos, que tem dois tipos de apropriação, dos direitos que estavam sendo avançados. O Brasil nunca tinha tido uma democracia tão avançada, direitos tão... eu digo que nós nunca tivemos o estado de bem-estar social, mas a gente olhava assim no horizonte e dizia, um dia é possível a gente chegar lá. Então, a apropriação desses direitos, porque o avanço das pessoas, a conquista material, a habitação, acesso à universidade, acesso ao conhecimento, isso cria uma classe perigosa. E, por outro lado, a apropriação das riquezas. O Brasil, todos nós sabemos, desde Pedro Álvares Cabral, que é uma nação absolutamente rica em riquezas minerais, o maior aquífero, a maior reserva de água potável do mundo, e a floresta amazônica e o pré-sal. Foi a propaganda do pré-sal, foi a descoberta do pré-sal que cravou sobre a nossa história essa maldição do golpe. E porque havia interesses, né? O Brasil poderia, a partir dali... São interesses internacionais, né? Geopolíticos. Né? Geopolíticos. E, além do mais, nós tivemos governantes que foram ousados demais. Lula e Dilma se juntaram ao BRICS, que era assim, um contraponto, uma revirada
na geopolítica, que estava ali acomodada, tendo como centro nervoso os Estados Unidos, capitaneado pela Europa, União Europeia. Então, vem o BRICS, que tem a maior população consumidora do planeta. Então, que o Brasil produzir para Índia, China, Rússia, África do Sul, e eles idem para nós, imagina essa troca comercial, essa troca de conhecimento, essa troca de posicionamentos políticos no globo terrestre. Então, aí isso fortaleceria um bloco que contraria os interesses hegemônicos. Né? Os caras não aguentaram. E aí o preço foi rasgar a Constituição. Rasgar a Constituição. E rasgar, num certo sentido... isso aí foi um grande acaso, mas eu achei tão a propósito. Os nossos títulos de eleitor. A nossa condição mas a panela desta cozinheira surpreendente, que é a Marti Silva, a panela de assuntos, não é? Vai ter que dar outros rendimentos. Do que você tira da sua panela de barro, lembrando a avó? Que outro tema, além da Constituição? Hein? E além do golpe? Eu vou na mesma linha e depois vamos variar, mas é porque é o seguinte, eu tenho a honra de ser amiga desse movimento que é fantástico. MST Ceará. Então, assim, eu tenho esse título, né? Amiga do MST. Isso aqui é um troféu. Isso é um troféu. Amigos e amigas do MST, Movimento dos Sem Terra do Ceará, que tem 30 anos. Olha que bonito. E foi dado no Encontro dos Amigos do MST, em 2019. Tem uma frase de Fidel Castro: uma revolução não é um leito de rosas. Uma revolução é uma luta até a morte entre o futuro e o passado. Fidel Castro. E depois uma frase que tem a ver com o golpe, com a política recente, que é: ninguém solta a mão de ninguém, que é uma frase oriunda da resistência da esquerda na ditadura dos anos 60, né? Isso, que os presos, se diz que os presos e também nas universidades, eles tinham situações em que apagavam as luzes para aterrorizar os estudantes em movimento, e aí ninguém solta a mão de segurava que era para que nenhum ali desaparecesse naquela ocasião. Sim, porque podia ser realmente sequestrado, sem nenhuma informação. E houve isso, claro, e muito. Mortes, desaparecimentos, né? Peregrinações das mães, dos parentes pelos quartéis, pelas polícias, pelas delegacias, à procura de pessoas desaparecidas. Né? Mães que até hoje não enterraram seus filhos, né? Suas filhas, seus netos. É verdade. Tem isso. Então, o MST não é um movimento político apenas, é um movimento que se organiza muito pela cultura, pela proposta de segurança alimentar. Tem uma escola, inclusive. Tem várias escolas. Tem a escola Florestan Fernandes. No ano passado eu tive a honra de ministrar, de compartilhar conhecimento e saberes com a juventude, lá numa formação de juventude do PT, onde tinha aluno, crianças e jovens, desde secundaristas até doutorandos. Veja bem, esses jovens tudo querendo saber de conjuntura, de política, de formar um pensamento de resistência, de ação contra o golpe, na perspectiva do futuro, porque o golpe não acabou com a história, né? Nós vamos chegar lá, de alguma forma eu acredito muito nisso. Eu sou uma mulher de fé. Reconquistar os direitos trabalhistas, os direitos sociais, as políticas públicas de inclusão, né? De compensação. Revogar toda a autorização de uso de veneno nos alimentos, e aí entra o papel do MST. O papel do MST. Você sabe que o MST começou esse ano de 2020 uma campanha para o plantio de 1 milhão de árvores. E eu tive no último encontro em que as pessoas recebiam as mudas com compromisso de plantar. Então, está no Brasil inteiro, o plantio de 1 milhão de árvores. Tem uma simbologia de encontro com a perspectiva ecológica, né? de respeito à terra, à natureza, mas também de resistência ao que tem sido feito. Com a ocupação de terras improdutivas, é isso? Com a ocupação de... Não, o plantio ele pode ser em qualquer coisa. Qualquer lugar. Você pode levar uma mudinha e plantar na minha casa, na sua ou no meu varanda, apartamento. no seu apartamento. No meu jardim suspenso. Né, no seu quintal, onde você estiver. Eu digo, mas o movimento em si, que é tão demonizado, de que vai tomar as terras das pessoas, etc., etc., na verdade é um movimento legítimo de
ocupação de terras improdutivas? De ocupação de terras, mas na perspectiva, porque, olha, nenhum fazendeiro, nenhum latifundiário tem prejuízo com a reforma agrária, porque onde há desapropriação, ele é regiamente remunerado. Tem o preço de mercado, quando há política de desapropriação para fins de reforma agrária, certo? A reforma agrária é uma transferência da propriedade da terra do latifúndio para pequenos produtores rurais, por exemplo, para a agricultura familiar, uma redistribuição da terra. E por que isso incomoda tanto? Porque nós temos uma base histórica calcada no latifúndio, né? Começando lá atrás com as Sesmarias, com as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, então isso aí ainda está. Isso aí ainda está muito presente hoje em dia. A gente pensa que veio para a modernidade, século XXI, né? Mas... É como o trabalho escravo, né? A gente pensa que o trabalho escravo acabou em 1888 com a escravidão, com a Lei Áurea, não é verdade? Hoje, continuamos com trabalhos escravos em vários lugares do mundo. Em vários lugares do mundo. Milhões de pessoas que trabalham em condições subhumanas, né? E sem nenhum direito trabalhista. Ricardo, Guilherme, e aí, curiosamente, produzindo grandes marcas. Grandes marcas de roupa, de bolsa, de calçados, marcas luxuosas, né? Em São Paulo tem trabalho escravo, de bolivianos na indústria de confecção. E às vezes a gente olha, vê a marca, acha bacana e tal, não vê o que está por trás disso. Né? Assim como o MST tem um trabalho de produção muito grande, não tem? De mel. É o maior produtor de alimentos sem agrotóxicos. Sem agrotóxicos no Brasil. Não é? A gente pensa que é só um movimento não é? Como a direita prega, né? De baderna, enfim, de ocupação, de violência. Nem é de baderna, nem é de violência. Pelo contrário. É de produção. É de produção e de educação, né? Eu fui advogada do MST durante um tempo e isso para mim foi uma escola. Você foi advogada do MST? Uma escola de vida, uma escola profissional. Fui advogada do MST, eu acho que por uns 6 anos. Também não deve ser fácil. Não é fácil, porque eu viajava... E corre risco de vida, não? Uma advogada do MST corre risco de vida, as milícias. Tem umas situações assim situações assim muito... Uma vez eu lembro que eu estava no interior do Rio Grande do Norte, tinha ido lá atender uma situação e estava lá na rede, numa casa que tinha me abrigado, o celular debaixo da rede, aí toca o celular. Doutora, acabou de ter um tiroteio aqui no acampamento. Venha para cá urgente. Aí eu naquela hora, assim, acordando, eu disse, vou para lá. E depois eu voltei, sentei na rede, peguei o celular e esperei a outra ligação. Eu digo, vocês gostam da advogada de vocês? Vocês querem que eu continue atuando? Pois então não me levem para lá, porque o risco é alto. O risco é muito alto. Mas eu estou dizendo isso para ilustrar porque você precisava estar viva e a parte disso para tomar providências cabíveis. Isso foi da época do governo Fernando Henrique Cardoso. Depois, nos governos democráticos, essa situação de violência no campo diminuiu bastante. Por uma questão de direito mesmo, eu preciso dar aqui o título, dar os créditos do livro, que nós temos falado tanto desse livro. O livro A Constituição Golpeada, 1988-2018, é de José Celso Cardoso Júnior. E mais um objeto é preciso tirar da panela de barro da nossa dialogadora de hoje, Marti Silva, que é advogada de Direitos Humanos, professora da área de Serviço Social e mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Ceará. Ela que é também do Colegiado Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Que ela vai tirar o quê dessa panela? A Frida Kahlo. A Frida Kahlo, a artista plástica, a nossa pintora mexicana, né? Mexicana. Frida Kahlo. Frida Kahlo. O que você quer pautar com Frida Kahlo? A tragédia da vida, a pintura, as relações amorosas. A vida dela é... A vida dela a vida e a obra. A vida e a obra dela foi, eu não diria tumultuada, mas assim, bem agitada, né? Foi. E é engraçado que a obra se encontra com a vida. Com a condição existencial, com as escolhas políticas ela dela. fazia uma transposição, né? Uma transubstanciação da sua vida para a obra de arte, né? Mas por que você trouxe e quer lembrar a nossa Frida Kahlo? A Frida é um ícone, é uma referência muito forte. Primeiro, da arte mexicana, latino-americana,
a pintura dela, as cores de Frida Kahlo. Ah, né? Você está se lembrando aí da música da música, as cores Cristiana, que realmente né? as cores. Ai, meu Deus. Calcanhoto. Adriana Calcanhoto. As então, cores de Frida Kahlo. As cores dela são marcantes. Que são muito berrantes, né? Contrastantes. A representação dela da natureza, né? As folhas, as naturezas mortas. A referência sempre... Tem várias obras dela que tem um macaquinho, né? Quer dizer, ela pintando a si mesma e ao seu ambiente, ao seu entorno, e com cores que davam a vivacidade que nós temos. E é bonito, porque é uma mulher que foi educada fora tem toda uma influência fora do México e que se aproximou e se reapropriou do México. Ela é filha de alemão, né? E ela trouxe... O sobrenome dela é... Agora não tem... E ela trouxe, acho que é inglês, não? Ela tem uma relação com os ingleses. Mas, enfim, não é extra... Não, era extra... É extra México. Era extra E, no entanto, México. ela se apropriou do México, se ressignificou o México de uma forma tão bonita, com as suas tradições, com as suas cores. Essa reeducação mexicana, que ela se avocou a si mesma, se transferiu para a obra de arte dela. Não? E uma mulher revolucionária, à frente do seu tempo, dos costumes. Uma mulher livre, né? A Frida, ela é esse exemplo de mulher livre. Embora ela tenha vivido um casamento muito conturbado, ela sofreu muito por amor. Com o nosso, como é o nome dele? É o Vilela, não, é o Diego Rivera. Diego Rivera, o grande autor de tantos painéis, né? Painéis. E ela criticava lindos, isso. Ela já dizia assim, Rivera, você está vendendo muito, você tá se aliando aos capitalistas. Embora e o Rivera era um homem de esquerda, Ele era um homem de esquerda. E ela também, né? E ela também. E ela teve namoro com Trotsky, não? Ela teve um caso com o Trotsky, né? Embora ela tenha sido amiga da mulher do Trotsky, porque ela abrigou o Trotsky no México quando ele estava... Mas segundo a biografia, ela teve uma fé, diriam os franceses. Olha, mas são dois personagens tão lindos que eu acho que seria impossível eles se encontrarem e não se apaixonarem pelo outro, né? Que lindo, Frida Kahlo e Trotsky. Eu acho que rolou uma faísca naturalmente pela personalidade de cada um deles. E você trouxe, então, para pautar isso, essa feminista, essa artista... artista, a mexicana. A mexicana, essa mulher que assumiu a sua cultura. Americanidade. A nossa latino-americanidade. Que a gente precisa. Principalmente, eu acho que a Frida, ela nos chama, porque você veja bem, é uma figura que está em muitas camisetas, bolsas. Ela virou um ícone mesmo. Inclusive do capitalismo. Em alguns casos comerciais, Mas ela chama assim, pessoal, vamos olhar aqui para a América, nós somos aqui, né? É bom a gente ver o resto do mundo, mas vamos ver os nossos valores, nossas cores, e ela se assume, como uma mexicana autêntica. E reprocessa isso na sua obra. Inclusive a estética dela, sim, né? Sim, olha aqui, né? Os turbantes, as cores. No carnaval eu sempre me fantasio de Frida. Sempre me fantasio. Junta as duas sobrancelhas. E há quem diga que fica parecido. A nossa Frida Kahlo é a dialogadora de hoje, aqui personificada pela presença da advogada e militante dos direitos humanos, a nossa Marti Silva, que agora vai abrir de novo ainda. Vai abrir não, vai mexer. Deixa eu mexer a panela. Mexa. Mexer a panela, desse caldeirão. Para ver o que sai desse caldeirão. Vamos ver? O que ela vai tirar do caldeirão? Aqui eu vou trazer... O que você quer pôr em pauta? Tem vários... Bota de volta, tira só o que for, o que você quiser. Opa! Essa figura é outra mulher, é outra figura feminina. Deixa eu ver, como diz o homem. Deixa eu ver e mostrar. A mulher do fim do mundo. É a mulher do fim do mundo? É a mulher do fim do mundo. Da Elza Soares? A Elza Soares. Elza Soares. Deixa eu ver a Frida aqui para fazer uma comparação. Olha aqui, as duas com turbantes, ou uma bandana, que eles chamam, Bandana, não? Bandana. É bandana, né? Uma bandana e aqui a outra com duas mulheres fortes, hein? Duas mulheres fortes. E uma negra brasileira que está, a despeito do tempo sobre ela, mas a bicha está arrasando em criatividade. Duas tragédias de vida também, não? Olha mulheres que superaram
violência, inclusive física, né? Uma como acidente. Violência do sistema, violência física, violência política. Invisibilidade, indiferença. É verdade. E cada um com seu talento, maravilhoso, né? Agora, essa tela tem uma questão, assim, pessoal, familiar, muito interessante. Ela foi feita pela minha filha, a caçula Beatriz, que está completando 15 anos. E ela fez, assim, numa oficina, e eu achei fantástica. Não, e aí já é pauta também. Tudo que se diz aqui é pauta para o diálogo. Você, então, me lembrei agora, você é uma mulher educando outra mulher, hein? Com referências a outras mulheres, entende? Outras mulheres. Quer dizer, é um mundo do feminino. Sou mãe de 2 mulheres. E do feminismo. Que as mães são muito responsáveis por isso, não são? Totalmente. A educação. Pela visão... A formação, de mulher que as mulheres têm sobre si mesmas e sobre a outra mulher. Sororidade, solidariedade, né? De gênero, não é? Isso. Eu quis pautar isso, quero pautar aqui. A formação das outras mulheres. Agora, seguinte, se nós formássemos os homens também numa perspectiva de compreensão das diferenças e das desigualdades de gênero, a gente teria menos violência, menos feminicídio, menos desigualdade. E teríamos mais. Eu tenho o privilégio de ensinar, educar 2 mulheres, de ter criado 2 mulheres que são, assim, realmente seguidoras do feminismo, são críticas, caminham para a autonomia. A ponto, por exemplo, de fazer uma menina de 15 anos pintar, desenhar na madeira, não uma mulher qualquer, mas... uma mulher que tem referência, quando eu digo qualquer, no sentido de que essa é uma mulher que tem referência do feminismo, isso, né? a Elza. A Elza Soares, né? É uma artista e é uma lutadora. Essa sim merece o título de guerreira, né? E de talentosa. Elza Soares, a mulher do fim do mundo, que é um dos últimos discos dela, um dos mais recentes discos dela. Muito um trabalho musical. E que se transformou numa militante, não é? Se transformou numa militante, porque a vida impôs. Você sabe que ela, na biografia dela, e ela tem feito isso em entrevistas, que ela disse que quando ela se apresentou no programa de calouro, ela estava tão desmilinguida que o apresentador chegou que é o Ari Barroso. Querida, de onde você vem com esta cara? Aí ela disse, do país chamado fome. Porque ela não devia estar apresentável nos padrões, né? Eu vim que do a planeta televisão, fome. vim do planeta fome. Elza Soares, a nossa homenagem a ela e a todas as feministas, e assim como a nossa dialogadora de hoje, que é a Marti Silva, com quem nós voltaremos a conversar para ver, no próximo segmento do programa, o que tem mais aqui dentro desta panela de barro.